Vamos orar pelas crianças? Vem cá. Vamos orar? Quer orar? Senhor, nós te adoramos, Pai, pela vida de cada uma das crianças, Senhor, que o Senhor tem trazido à tua casa, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que eles venham crescer em tamanho, conhecimento, em graça diante de ti, Pai. Que tu possas estar abençoando o ministério infantil, Deus amado, e que tu possas, Senhor, estar cuidando, Pai. Que mais crianças, Senhor, venham para te conhecer, Deus. E que cada palavra, Senhor, ensinada, seja uma semente a germinar no coração deles, Pai. Que essa semente cresça, Pai, e que dê fruto, Senhor, e fruto bom, Pai, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Nós estamos recebendo hoje uma visita da mãe da Rosângela. Quem lembra da Rosângela aqui? Se encontrou com o Senhor Jesus, a Dona Maria da Glória, não é isso? Que Deus abençoe a senhora. E a Dona Arlete, que é a irmã da Rosângela, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra? Livro de Gênesis. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Viu, Dona Maria da Glória? Não errei mais o seu nome. Viu? Azul. 25, versículo 19. Gênesis 25, 19. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando tomou Rebeca, a filha de Betuel, o Arami, de Padã Aram, e irmã de Labão, aqui está Lavã, o Arami, para ser sua mulher. Isaque orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. E Adonai ouviu a oração de Rebeca, e Rebeca engravidou. Os filhos lutaram tanto dentro dela, que ela disse: se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Grava isso aí, tá? O mais velho servirá ao mais novo. Quando o tempo de parto chegou, havia gêmeos em seu ventre. O primogênito a sair era vermelho e todo recoberto de pelos, como um casaco. Por isso ele foi chamado Esaú, que significa completamente formado, isto é, já tendo pelos. E então seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso ele foi chamado Jacó. Ele segura pelo, que significa ele segura pelo calcanhar, ele suplanta. Isaque tinha 60 anos quando ela deu à luz aos dois. Os meninos cresceram, versículo 27. E Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem que vive no campo, ao passo que Jacó era um homem pacato que vivia em tendas. Isaque preferia Esaú, pois ele gostava de caçar, e Rebeca preferia Jacó. Certo dia, quando Jacó preparou um guisado, Esaú chegou no campo exausto e disse a Jacó:
Por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa avermelhada. Dessa coisa avermelhada, estou exausto. Esse é o motivo dele ter sido chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro seu direito de primogenitura. Veja, estou a ponto de morrer, disse Esaú. De que adianta o meu direito de primogenitura? Jacó disse: primeiro, jure. Então ele jurou, vendendo assim o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão e guisado de lentilha, cozido de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e continuou seu caminho. Assim Esaú demonstrou o pouco valor que sentia pelo direito da primogenitura. Amém? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. E nós queremos, diante de Ti, Senhor, reafirmar o nosso amor por Ti, Senhor. O nosso amor por Ti, meu Pai, o nosso amor por Ti, Jesus, e nosso amor por Ti, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Que nessa noite vocês tenham total liberdade de falar aos nossos corações, usando a minha vida, e eu me coloco nas Tuas mãos, nas Suas mãos nessa hora, te pedindo, Pai, que Tu não permitas que o homem fale alguma coisa, mas que somente o Teu Espírito Santo tenha poder para falar a cada um de nós nessa noite aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha sondar os corações, Senhor, sabendo o que cada um pensa, o que cada um pede, para que, Senhor, Tu mesmo venha entregar a cada um aquilo que for propício para cada um, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Senhor, nos alimenta com um alimento verdadeiro e genuíno. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu confesso, irmãos, que eu estou... eu vou falar uma palavra aqui exagerada, mas eu estou agoniado para trazer essa palavra do valor da honra para vocês. Mas toda vez que eu vou trazer a palavra da honra, Deus fala assim: pode ter falado o valor da honra, mas você vai falar aquilo que eu quero que você fale. É incrível, irmãos. Se você quiser agir segundo a sua própria vontade, o Espírito Santo ele não vai permitir. Mas se você deixar o Espírito Santo usar a tua vida, pode ter certeza que ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele vai tratar você como um vaso de honra. E se tiver algum rachado nesse vaso, ele vai te colocar na roda de novo, na roda do oleiro. E lá na roda do oleiro ele vai trabalhar o vaso de tal forma que você se torne um vaso de honra. Eu sei que existem diferentes níveis de pessoas aqui hoje. Eu estou falando com relação à espiritualidade, à intimidade com Deus. E não se sinta inferiorizado se você hoje talvez está um pouquinho abaixo. E também não se sinta superior se você um pouquinho está acima. Porque, na verdade, irmãos, o Espírito Santo, ele olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Diz a palavra que ele nos olha como iguais. Ele não vai tratar você ou a mim de uma forma diferente porque eu estou mais espiritual ou menos espiritual. Não, Deus vai tratar conosco na medida que nós precisamos ser tratados. Entenda que existe um tratamento para cada um de nós, particular. Deus não vai fazer um tratamento, no atacado. Não. Ele vai fazer um tratamento no varejo, particular. Ele vai pegar cada um e vai lá só ajustando aonde você precisa ser ajustado. Porque talvez o tratamento que Deus vai me dar não é o mesmo que Ele vai te dar. Com certeza não é. E eu quero falar para vocês hoje de algo que parece incrível, né? Parece que é muito difícil acontecer isso, mas nesse nascimento de gêmeos, eles tinham só a mesma aparência.
no rosto. Mas existia alguma coisa que diferenciava. Existia alguma coisa diferente. E aquilo que existia de diferença, vocês vão descobrir durante a pregação hoje. Eu entendo, irmãos, que está ligado também com o valor da honra. Porque muitas vezes, né, nós confundimos o que é preço, o que é valor. Preço, eu já falei aqui na outra vez, preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. De onde eu tirei essa definição? Na outra vez que eu disse isso, eu não falei. Mas de onde eu tirei essa definição? Por incrível que pareça, eu tirei essa definição de um homem chamado Warren Buffett. Conhece? É o maior investidor financeiro do mundo. O camarada, analisando o que é preço, o que é valor, ele dá essa definição. Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. Se a gente tiver essa definição na nossa mente, muitas coisas que você está pagando um preço, você já deveria estar tendo um valor sobre elas. Deus, Ele não quer que você fique pagando preço. Deus quer que você descubra o valor. Tanto da sua vida, quanto da vida dele, na sua vida. Algo que é primordial para nós, quando nós descobrimos o valor de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele não quer que você fique só pagando preço. Às vezes você vem para a igreja para pagar um preço. Antigamente era assim, não era? Você pagava as indulgências. Sabe o que era indulgência? Você chegava perto do padre e confessava os teus pecados e ele te dava uma penitência. Só que não ficava só na penitência. Se você quisesse um lugarzinho no céu, você tinha que pagar um valor. Um preço, perdão. Tinha uma taxa para você entrar no céu. E essa taxa chamava-se indulgência. Depois a Igreja Católica reviu essas coisas e retirou isso do cânon desde lá. Mas era assim. Então muitas vezes a gente está pagando um preço. E a gente talvez foi acostumado a pagar esse preço. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite aqui. Existe alguém que já pagou o preço por você. Se você for parar para analisar a sua vida e analisar o que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, a minha filha de 4 anos já pecou, aquele que recém-nascido já pecou. E a palavra de Deus diz que por causa do pecado nós fomos retirados, destituídos da glória de Deus. Existia um lugar para mim e para você que era na glória de Deus. Mas por causa do meu pecado, eu fui retirado da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não deixou de nos amar. Ele te ama de uma forma incondicional. Ele não coloca condições para te amar. Muito pelo contrário, Deus coloca situações na sua vida para que você venha para perto dele. E ele nessa noite está dizendo mais uma vez para você: você não precisa pagar o preço. Você só precisa entender qual é o valor da honra. Porque Jesus, o Filho de Deus, um dia ele foi na cruz por você. Você seria capaz de fazer algo desse tipo? Às vezes a gente trata esse assunto como uma coisa tão banal, tão simples. Mas não é simples, irmãos. Pergunte a quem é pai. Se você seria capaz de deixar o seu filho ou a sua filha ir na cruz, morrer por alguém que você nem mesmo conhece. Mas Deus fez isso por você. Ele entregou o seu único filho, chamado Jesus, para que você tivesse vida. E pudesse ter uma vida, não é comum, mas uma vida em abundância. Qual é a vida que você está levando?
Ah, eu estou levando uma vida mais ou menos, pastor. Mas Deus não te fez para levar uma vida mais ou menos. Deus não te trouxe aqui para ouvir que você é uma porcaria. Ele jamais iria fazer isso. Mas Ele te trouxe aqui para dizer que você é a menina dos olhos do Senhor. Que Ele se importa. O mundo não se importa. O mundo não quer saber de nós. Mas Deus quer. E Ele está dizendo, existe um lugar separado para você. Existe um lugar aonde você vai descobrir o valor da honra. O valor que você tem e o valor que Deus tem na sua vida. E a palavra de hoje, irmãos, ela fala de dois homens que aparentemente tinham o mesmo DNA. Apesar de a gente saber que os gêmeos já nem têm mais DNA igual. Eles só têm aquela aparência do rosto igual. Mas poderia dizer que eles eram iguais fisicamente. Mas na matéria de valorização daquilo que Deus podia fazer na vida deles, eles eram bem diferentes. Bem diferentes. Eu queria te mostrar algo que muitas vezes a gente pensa que as coisas acontecem nas nossas vidas por causa dos nossos pais. E é verdade. Tem coisas que chegam até nós sem a gente saber. Tanto do lado da bênção, quanto do lado da maldição. Você repara que no início do versículo, quando a gente leu aqui, no versículo 19, Deus vai mostrar que aquele homem tinha uma descendência. Isaque era filho de Abraão. Quem era Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. Não podia ter filhos, a esposa não podia ter filhos. Ele tinha 80 anos, quando ele clamou ao Senhor e pediu que ele lhe desse um filho. Passaram 20 anos. Quem de vocês, eu acho que eu não conseguiria, esperar 20 anos por uma promessa. Mas com 100 anos, Abraão recebeu a notícia que ele tanto esperava. A sua mulher, Sara, estava grávida. Você imagina? Que alegria! Isaque estava vindo, estava chegando. Esse mesmo Isaque aqui que nós estamos falando aqui dele. Esse homem, um belo dia, estava com Isaque já grande. E ele recebe uma notícia de Deus, diz assim, Abraão, eu quero provar tua fé. Ele não falou isso, né? Mas a gente sabe que Deus queria provar a fé de Abraão. Eu quero que tu me entregue o teu filho, o teu único filho, em um sacrifício a mim. Qual seria a sua primeira reação diante disso? Mas Senhor, eu esperei 20 anos por isso. E agora só vai pedir aquilo que o Senhor me deu? E se Deus hoje te pedir aquilo que você tanto tinha pedido a Ele, seja lá o que for, seu emprego, seu carro, seus filhos, e se Deus te pedisse, qual seria a sua reação? Sabe o que Abraão fez? Por isso ele foi considerado o pai da fé. Ele faz algo profético. Ele pega o seu filho, amarra a lenha que ele ia fazer no holocausto nas costas do seu filho. Vão para um monte, onde ali seria feito o sacrifício. E em determinado momento da caminhada, na subida, ele diz assim para os seus servos: fiquem aí que eu e meu filho vamos subir, mas nós vamos voltar. Ele estava indo para matar o próprio filho, irmão. Mas ele, por fé, ele diz assim: nós vamos voltar. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia Jeová.
Ele não tinha medo se, por acaso, Jeová deixasse ele esfaquear o seu próprio filho. Porque ele sabia que Jeová teria o poder para ressuscitá-lo de novo. A fé move montanhas, irmãos. A fé muda destinos. Se você quer ter a tua vida mudada, você precisa aprender a andar em fé. Andar com Deus. Não dá para você andar com Deus como se estivesse andando com o pastor Emanuel. Porque o pastor Emanuel, você está vendo que é uma pessoa. Você está tocando, você está conversando. Deus não tem como. Deus é espírito. E só aqueles que são espirituais conseguem ver a Deus. Conseguem ouvir a Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Subiram ao monte, ele e o filho, carregando a lenha. O filho olha para o seu pai e diz assim: pai, cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? O cordeiro era o próprio garoto, irmãos. Era o filho dele. Mas naquela atitude de fé, confiando em Deus, Abraão diz para ele assim: Deus proverá para si o cordeiro. Sabe, nas suas lutas com Deus, você tem que perguntar para ele: Senhor, cadê o cordeiro? E ele vai colocar no teu coração que ele vai prover para você o cordeiro do seu sacrifício. Não existe intimidade com Deus sem sacrifício. Você está entendendo? Não existe intimidade com Deus sem sacrifício. Não existe. Tem gente que quer pagar um preço, vindo à igreja só, sentando no banco. Mas se você não tiver um entendimento do que é aquilo que tem valor, você nunca vai ter intimidade verdadeira com Deus. Chega lá na hora do holocausto, ele prepara tudo. E aí, ele vai e pega Isaque e coloca em cima da tábua, onde ele ia matar Isaque. Ele amarra Isaque. E na hora que ele vai com a adaga para esfaquear o seu próprio filho, um anjo chega e diz assim: não faça isso. Segura a mão dele. Não faça isso. Quando ele olha para o lado, irmãos, tinha um cordeirinho agarrado na cerca. Deus proverá para si o cordeiro. Às vezes você pensa que a tua vida acabou. Às vezes você olha para as dificuldades da sua vida, mas Deus está dizendo: Deus proverá o escape. Deus vai trazer a solução. Mas você precisa entender que a solução só vai chegar na medida que você obedece. Não existe, irmão, solução vinda do alto sem obediência a Deus. Não existe. E aquele homem, então, diz a palavra que aquilo foi imputado sobre Abraão como um homem de fé. Esse homem que tinha intimidade com Deus gerou Isaque. E Isaque agora, estamos lendo sobre ele. Vai e pega a sua esposa, Rebeca, e ela era o quê? Estéril. Misericórdia. De novo, Senhor. Só que mudou a história. Agora Isaque tinha 40 anos. Não tinha 80 como o pai. E Isaque foi mais esperto. Eu não vou deixar chegar perto dos 80 anos para pedir a Deus a minha bênção, não. Eu vou pedir agora. Sabe, irmãos, Deus está trazendo você para esse entendimento de que você não precisa passar por esse deserto que talvez Abraão passou. Não precisa. Só precisa que você se entregue de verdade a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará.
Não importa o que vai ser, mas se você deixar nas mãos de Deus, Ele vai fazer. Isaac então conversa com Rebeca, e eles vão orar. E Deus então ouve a oração de Rebeca e diz para ela: você vai ter filhos, mas dentro de você vão nascer duas nações, que serão uma contra a outra. Uma será mais forte, mas o mais velho servirá ao mais novo. Você prestou atenção nisso? O mais velho servirá ao mais novo. Existia uma informação e existia uma promessa. Eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz que quando Ele promete alguma coisa para alguém, Ele não é um homem para mentir. Ele não é também filho do homem para voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele não cumpriu na sua vida ainda, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dEle. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Nós queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos dar uma ajuda para Deus. Mas Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa que você obedeça. Obediência é melhor do que sacrificar, irmãos. É melhor do que sacrificar. Isaac tinha uma boa descendência. Ele tinha um pai que era amigo de Deus. O que a Bíblia diz? Gênesis também fala sobre isso. Levítico também fala sobre isso. Onde ele diz assim, ó: aqueles que me agradam, ou que me obedecem, eu abençoarei até a 1000ª geração dessa pessoa. Mas aqueles que me aborrecem, diz o Senhor, o que é aborrecer a Deus? Pecar contra Deus. Aqueles que me aborrecem ou pecam contra mim, eu visitarei até a 3ª e 4ª gerações. Você pensa assim, Deus é um Deus mau, né? Que quer visitar até a 3ª e 4ª gerações daqueles que pecam contra Ele. Mas se você for comparar com aquilo que Ele abençoa, com quem obedece a Ele, Ele abençoa até a 1000ª geração. Então Deus vai abençoar muito mais aqueles que obedecem. Mas Ele é justo. E Ele vai visitar até a 3ª e 4ª gerações daqueles que pecam contra Ele. O que eu quero dizer com isso? Abraão foi um homem que andou com Deus. Foi um homem que obedeceu a Deus. Foi um homem que teve fé em Deus. Olha a geração dele sendo abençoada. Hoje quando a gente cita, né? A gente não cita só Abraão. Cita. A gente cita Abraão, Isaac e Jacó. São descendentes de Abraão. Deus abençoou a geração deles. E depois de Jacó veio quem? José. Sabe, irmãos? Se você andar nos caminhos de Deus, se você andar com Deus, tiver fé em Deus, pode ter certeza que não só você vai ser abençoado, mas a sua descendência também será abençoada. Ele não é criança para voltar atrás naquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Mas você precisa crer. Isaac recebeu a bênção porque o pai dele andava com Deus. E agora ele e a esposa começam também a acreditar e crer que Deus pode transformar a vida deles. Eles vão orar a Deus: Senhor, a minha esposa não pode ter filhos. Eu não posso ter filhos com ela. Mas Tu és poderoso, porque ele tinha visto acontecer com a própria mãe. Exemplo. O que a gente fala, né? Tem um provérbio aí que o que a gente fala talvez não tenha tanta diferença. Mas o exemplo arrasta. Se você dá o exemplo, eles vão atrás.
As criancinhas, elas vão atrás. Comecei há um tempo atrás a orar pela Elise com óleo, ungindo ela com óleo. Aí teve um dia que eu esqueci de orar com óleo. Aí ela falou assim, cadê o óleo? 4 anos, irmãos. Cadê o óleo? Você entendeu? O exemplo arrasta. Não adianta só você falar. Ela tem que ver você fazer. Eles têm que ver a gente fazer. E Isaac viu o seu pai fazendo isso. Ele viu o seu pai tendo fé. Então ele falou assim, se funcionou com meu pai, vai funcionar comigo. Eles foram orar ao Senhor e Deus fala com Rebeca, e olha o que Rebeca recebe do Senhor. Existem 2 nações em teu ventre. Desde o nascimento elas serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Sabe o que ele está dizendo assim? Pode ficar tranquila que você vai conceber 2 garotinhos aí. Agora, se prepara, minha filha. Você imagina como é que devia ser Esaú na infância. Ô moleque tentado devia ser, né? Ele já nasceu vermelho, irmão. A palavra de Deus diz que ele nasceu vermelho. Tudo que é vermelho é complicado, né? Meu carro é vermelho. Olha aqui. Ele vai dizer assim, com o tempo o parto chegou. E havia então gêmeos no ventre dela. Oh, que novidade. Deus já tinha falado com ela que seriam gêmeos, irmãos. Às vezes Deus já fala conosco o que vai acontecer, mas a gente fica impressionado quando acontece. Entenda uma coisa, vou falar de novo. Deus não é homem para mentir. E nem é criança para voltar atrás. Se Ele prometeu alguma coisa a você, vai acontecer. Ué? Vocês estão muito devagar. Vocês estão muito devagar. Deus não é homem para mentir. Nem é criança para voltar atrás, irmão. E se Ele prometeu, vai acontecer. Oh! Deixa Deus trabalhar aí, irmão. Sabe por que às vezes não acontece? Porque você não acredita. Você acha que Deus ele não vai fazer. Por quê? Porque talvez a sua intimidade com Ele está sendo muito pouca. Você precisa buscar mais a Deus. Orar mais a Deus. Porque quando você busca aquele que tem a bênção para te entregar, ela vem. E ela recebeu. E diz a palavra que o primeiro a sair era vermelho. E todo recoberto de pelos. Devia ser um lobisomem, né? Porque está falando aqui, como um casaco. Imagina, não passava nem frio, né, irmão? Não precisava nem de roupa, já tinha um casaco já nele. Eu fico olhando para o meu cachorro, Doguinho, quando eu vou fazer tosa, né, banho e tosa nele, como é que é? Nívea, passa o rodo nele mesmo, mas arranca o pelo todo. Ele vem, parecia até outro cachorro, irmão. Falei, é meu cachorro? Não é possível, tinha tanto pelo. Esse cachorro, outro dia, eu não sei quem foi minha mãe, sei lá quem foi, esse cachorro está muito frio para ele. Mãe, ele tem muito pelo, parece ter um casaco em cima dele. Esaú devia ser assim, parecia que estava coberto por um casaco de pelo. Já Jacó, né? O Esaú, por ser coberto de pelo, ele teve o nome Esaú por causa disso, diz assim, completamente formado, já tendo pelos. Já Jacó, ele era totalmente diferente. Não tinha pelo nenhum, né? Só que ele surgiu na barriga da mãe com uma peculiaridade. Lembra que Deus falou assim, ó, está tendo uma guerra dentro do teu ventre.
E existia realmente uma guerra. Imagina 2 garotos brigando lá dentro, já desde o ventre. Mas eles estavam brigando pelo quê, irmãos? Sabe qual era a briga deles? Eles queriam ser o primogênito. Primeiro. Só que Deus já sabia. Deus havia dito para a mãe, antes dela engravidar, ó, tem 2 garotos brigando dentro da tua barriga. Um vai ser mais forte do que o outro, mas o mais velho, ou seja, aquele que nascer primeiro, vai servir ao mais novo. Havia uma promessa. Quando eles nascem, estava acontecendo exatamente como Deus disse. O que você aprende com essa história aqui? Só esse pedacinho. Que Deus nunca perdeu o controle de nada. Nunca perdeu o controle de nada. Nem daqueles que iriam nascer ainda. Eles estavam no embrião na mãe. E Deus já sabia exatamente como seria o nascimento deles. E Deus resolveu dizer para ela assim, olha, vai acontecer desse jeito. Só que também existe uma coisa que você precisa entender. Deus ele pode até revelar para você o final da história. Como é que vai terminar, né? Mas ele nunca vai dizer para você como vai ser o processo até chegar lá. Ele nunca vai te dizer isso. Sabe por que ele não vai te dizer? Para que você não pare. Para que você não desista na caminhada. Porque se ele dissesse para José, por exemplo, que José seria, né, o governador do Egito, mas se ele dissesse o quanto José ia sofrer para até chegar a ser governador do Egito, você acha que José estava lá, irmão? José nem ia. Vou nada, irmão. Deixa meus irmãos morrer de fome lá, não vou levar comida para eles não. Porque eu sei que eles vão me jogar dentro do poço. Não vou não. Deus não vai falar com você como é que você vai chegar a ser governador do Egito. Deus tem uma bênção para a tua vida? Tem! Mas existe um processo que você precisa passar. E esse processo é justamente a descoberta do valor da honra. Como é que é o preço? O preço é um primeiro momento, quando você sabe da notícia. Mas até você chegar lá, vai ser gerado dentro de você o valor que vai fazer com que você chegue naquele ponto lá onde Deus disse que você iria chegar. Existe uma promessa para cada um de nós e Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra na sua vida, mas Ele vai te levar para um deserto. Só a Márcia que falou aleluia. Quando fala que vai levar para o deserto, todo mundo fala assim, eu não. Eu não quero passar por isso não, irmão. Mas se você quiser receber a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção, você vai ter que passar pelo deserto. O deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de aprendizado. Esses 2 aqui passaram por poucas e boas, né? Poucas e boas. E esse homem, só para a gente continuar falando dele, chamado Jacó, no original hebraico, chama-se Yaakov. Yaakov, né? Jacó. Quando ele diz Yaakov, significa mão agarrada ao calcanhar. Mão agarrada ao calcanhar. Kov também pode ser torto. Mão agarrada em torto, no torto. Porque o calcanhar, se você parar para pensar, ele é torto, né? O pé é assim e a perna está aqui, então ele é meio torto. Então eles traduziram mão agarrada no calcanhar. Quem já ouviu dizer aqui que o nome de Jacó era o enganador? Todo mundo já ouviu isso, né? Mas não era. Nunca significou isso. O nome Jacó significa mão agarrada ao calcanhar. Às vezes, a gente recebe apelidos do mundo para que a gente venha perder aquilo que Deus colocou para nós.
Jacó, ele tinha algo preparado para ele. E você vai entender por que Deus colocou o nome dele de Yaakov. Mão agarrada ao calcanhar. Primeiro, você precisa entender que ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o primogênito, ele queria sair da barriga primeiro. Mas não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Porque Deus já tinha uma promessa para ele, que o irmão dele iria servi-lo. E eles sabiam disso depois, porque a mãe recebeu isso de Deus. Provavelmente em algum momento eles ouviram falar dessa história. Existia uma promessa. Qual foi o grande problema de Jacó? Não soube esperar. Ele tinha uma promessa, irmãos. Mas ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele quis dar um baile no seu irmão. Aproveitou a oportunidade, não é? O irmão chega da caça, já estavam homens já. O irmão chega da caça, Esaú chega da caça cansado. E o irmão mais novo está lá fazendo uma comida, devia estar cheirosa pra caramba. Você imagina você chegar com fome, o dia inteiro sem comer. Quem gosta de uma comida sabe que não é fácil. Quando você sente aquele cheiro daquela comida fresquinha. Lentilha, quem já comeu lentilha? Eu sou descendente de árabe, então já viu, né? Aí ainda tinha um pãozinho ainda para você comer junto. Eu imagino a cena. Jacó preparando a comida, chega Esaú na cozinha. Aí Jacó, né? Já pensando no que ele iria fazer. Não pense que Jacó inventou isso na hora. Não. Ele falou assim, na primeira oportunidade que meu irmão der bobeira, eu vou pegar a primogenitura dele. Isso já estava pensado, irmão. Já estava pensado. O diabo, ele faz coisas que a gente às vezes nem percebe, mas ele vai colocando sugestões na nossa mente para que a gente faça aquilo que está errado. E Jacó então viu aquela cena de Esaú entrando e deve pensar assim, agora que é a minha vez. Ele deve ter pego assim um pedaço de pão, fica imaginando a cena, né? Isso é pastor Emanuel que está falando, tá, irmão? Pega um pedaço de pão, molha assim olhando bem para Esaú, né? Olhando bem para... Sabe, para Esaú ficar bem com vontade de comer. Deu até água na boca agora. Me dá um negócio desse aí vermelho aí. E ele já fez da cor vermelha para ser justamente da cor dele. Mãe, eu te dou. Te dou não. Eu te vendo. Você me dá a tua primogenitura, eu te dou essa comida. Então tá bom, que me adianta? Que me adianta eu estar cheio de fome aqui e ter a primogenitura? Não adianta nada. Vou morrer de fome. Vai morrer de fome? Quem? Caçador morre de fome? Pelo amor de Deus, irmão. Aí ele vai lá e fala assim, então jura. Jura que você quer isso? Jurou. E entregou de bandeja para Jacó a primogenitura. Veja, existem regras no mundo espiritual que você não pode abrir mão. Mesmo que seja feito com uma boa intenção. Qual é o ditado que existe no mundo aí? De boa intenção, o inferno está cheio. E Jacó, naquele momento ali, acabou de comprar a passagem dele para o inferno. Acabou de comprar. Mas o irmão dele não valorizava a primogenitura. Mas o irmão dele não queria saber de nada. Não, irmão. Não importa. Um erro não vai servir de justificativa para você entrar no céu. Né? Existe um ditado que diz assim, os fins justificam os meios. Outro troço mais errado que esse eu nunca vi. Os fins não justificam os meios. Eu vou usar todos os meios possíveis para chegar naquele fim lá.
Não, se você for fazer isso, o diabo vai abraçar essa tua frase aí e vai fazer você fazer coisas que você não deveria fazer. E Jacó não percebeu a intenção do diabo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O diabo não dá ponto sem nó. Ele não vai atacar a sua vida só por atacar. Ele vai atacar a sua vida com um propósito: roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. E ele queria fazer isso com o Jacó. Olha para a vida de Jacó. Eu falei da descendência. Isaac, Rebeca, um irmão. Se tu olha para essa situação, tu vê assim, puxa vida, esse cara tem tudo para ter um relacionamento muito bom com Deus. Porque a gente sabe que o pai físico representa o pai do céu. A mãe física representa o Espírito Santo. E o irmão representa Jesus. Então esse cara tinha tudo. E tinha uma promessa. O diabo sabia que ele tinha tudo. E o diabo sabia que ele tinha uma promessa. O diabo o enganou. Na verdade, quem foi o enganador? O diabo. Não foi Jacó. Jacó caiu no engano. E é isso que muitas vezes o diabo quer fazer com a sua vida. Quer que você olhe para você mesmo e diz assim: eu não sirvo para nada, eu sou um enganador. Tem um negócio aí que o pessoal fala, síndrome do impostor, né? É isso que o diabo quer que você sinta. Que você sinta a pena de você mesmo. Que você entre em depressão. E que você nunca mais saia de lá. Só que existe algo que Deus fez por mim e por você. Ele enviou Jesus para nos livrar de todo o aprisionamento do diabo. Ele destrói todas as armadilhas do diabo, se você permitir. Ele destrói tudo aquilo que o diabo tenta colocar na sua vida. Ele pode destruir. Jesus está aqui nessa noite falando mais uma vez. Ele pode destruir todas as armadilhas do diabo. Todas elas. Mas você precisa deixar Deus agir na sua vida. Você precisa permitir que Ele entre de vez na sua vida. Não adianta você ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Deus não vai agir assim. Deus vai agir quando você se entregar 100% para Ele. Ele não quer 99%. Ele quer 100%. 99% quem aceita é o diabo. Deus não. Quando eu descobri isso, irmãos, foi uma libertação na minha vida. Ah, pastor, você é perfeito? Não, não sou. Muito pelo contrário. Só que eu sirvo a um Deus que é perfeito. E que Ele entende a minha imperfeição. Ele sabe que eu sou imperfeito. E quando eu vou para o joelho, conversar com Ele, derramar as minhas lágrimas da minha imperfeição, eu sei que eu posso contar com Ele. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe por que às vezes a gente não recebe? Porque a gente não busca. A gente não vai para o joelho, a gente não vai para o jejum, a gente não vai buscar a presença de Deus. E Deus está ensinando para nós, irmãos, que se você quiser dar um jeitinho na sua vida, você vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Deus mostrou para a mãe de Isaac qual era o projeto para a vida dele desde o ventre dela. Tinha um plano preparado. Tinha algo para ser feito. Mas ele quis dar uma ajuda para Deus. Eu vou dar um empurrãozinho, porque esse negócio está demorando demais. Eu vou fazer algo por Deus. Vai estragar tudo. Deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus transformar a tua vida de vez. Não vem aqui só por vir, não. Vem aqui porque você é dependente de Deus. Que você precisa de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, irmãos.
Mas Deus nos amou com um amor que não tem medida. Não tem como medir o amor de Deus por você e por mim. Ele disse para nós, através do seu Filho, que Ele quer que a gente esteja do lado dEle. Senão Ele não teria mandado Jesus em favor das nossas vidas. Ele não teria mandado. Mas nessa noite nós estamos falando sobre algo que é além daquilo que a gente possa ver. Quando Jacó, ele perde, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, Jacó ganhou a primogenitura. Na verdade ele estava perdendo. Ele usou de um meio escuso para chegar na presença de Deus. E Jesus, quando Ele vem e nos ensina, Ele fala exatamente o contrário. Se você quiser achar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida em favor de mim, você vai encontrá-la. É muito diferente. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito diferente do que você tem visto até hoje aí. O evangelho que está sendo pregado aí fora, irmãos, dá até nojo. Dá nojo. Porque não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. A gente vê pastores dando jeitinho. A gente vê padre dando jeitinho. A gente vê gente que parece ser de Deus, mas na verdade quando você vai conhecer, não tem nada de Deus. E tem um monte de gente seguindo esse homem. Deus não quer isso de nós. Deus, quando Ele sempre fala conosco, Ele diz assim, eu sei que eu posso fazer na sua vida. Eu sei qual vai ser o seu final. Mas você precisa permitir que eu entre na sua vida por completo. Muitas vezes a gente acha que vai ser difícil. Mas Jesus diz assim, no mundo você vai ter aflições. Não vai ser fácil. Mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Se Jesus for o seu Senhor, e você estiver debaixo do cajado de Deus, Ele vai cuidar de você. Deus está tratando de nós. E Ele está tratando não só na nossa vida cotidiana com Ele, mas Ele está tratando no nosso caráter. Ele está tratando na nossa personalidade. Ele está tratando na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. Ele quer tocar em todas as áreas da sua vida, todas elas, mas você precisa deixar Jesus tocar. Deixa Deus tocar de vez na sua vida, para Ele transformar não só a sua vida, mas Ele transformar toda a sua descendência, irmão. Para com a destruição na sua vida. Uma vez a gente tomou uma decisão. A maldição para em mim. Não vai continuar mais. Nas minhas filhas não pega mais. Mas é uma decisão. Você vai ser testado todos os dias nessa decisão. Todos os dias. Não pense que vai ser fácil. Mas você precisa buscar o Senhor. Porque você tem que descobrir a sua força em Deus. É no joelho no chão que você ganha força. É na oração que você ganha força. É no jejum que você ganha força. Tem coisas que às vezes você vai pensar que você vai morrer. Mas quando você entrega de verdade ao Senhor e começa a buscá-lo como deveria buscar, você sente até o clima mudando. Aquela nuvem preta que pairava em cima, de repente ela se dissolve. Ela vai embora. Porque você deixou Ele fazer. Jacó, nessa hora aqui, ele trouxe a nuvem preta para cima dele. E ele achou que estava tudo certo. Agora ele arrumou um problema, porque o primogênito, ele tem direito de receber a bênção do pai. E como é que ele vai fazer para o pai entender que ele agora é o primogênito? Aí começa o problema.
no momento que ele faz a primeira coisa errada, uma coisa vai chamando outra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Quem tinha direito à primogenitura? Esaú. Como é que era Esaú? Peludo. E agora? Aí ele teve que mentir para o pai. Olha como é que uma coisa vai chamando outra. Quando você mente, vou falar uma coisa para você aqui, para você entender uma coisa. Quando você mente, você deixa de ser filho de Deus e passa a ser filho do diabo. Porque a Bíblia diz, em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Se eu uso da mentira, eu me torno filho dele. Você entende isso? Deus está falando contigo hoje aqui, ó. Ele quer que você deixe de ser filho da mentira, filho do diabo, para ser filho de Deus. Mas você precisa abolir a mentira da sua vida, em nome de Jesus. Retira isso daí. Quando chega no dia da primogenitura, Jacó, ele se camufla. Ele bota uma vestimenta de um urso, sei lá, de um bicho qualquer, cheio de pelo. E ele vai lá falar com o pai. E Jacó, já meio lá, meio cá. Isaac, perdão, já meio lá, meio cá. Ele percebe a voz de Jacó diferente. Mas Esaú, você está com a voz diferente. E não era Esaú, era Jacó. Deixa eu ver, deixa eu sentir você, ó, Isaac. Deixa eu ver se você é você mesmo. E aí quando ele coloca a mão no braço de Jacó, disfarçado de Isaac, ele sente o pelo. Ah, é você mesmo. E aí começa a derramar sobre Jacó as bênçãos da primogenitura. E ele derrama sobre Jacó todas as bênçãos da primogenitura, mas ele estava pensando que era Esaú. E Jacó lá. Às vezes a bênção que você está recebendo parece ser coisa de Deus, mas não é. Às vezes você está recebendo coisa aí que está vindo do diabo e você não está nem percebendo. Deus, ele quer abrir os seus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Tem um livro com esse título, de Gary Oates. Se você puder, compre. E ele recebe então a bênção que era para Esaú, ele recebe a bênção, primogenitura. E vai embora. Daqui a pouco chega Esaú, o que deveria receber a bênção. Pai, eu vim aqui receber minha bênção. Aí Isaac diz assim, acabei de te abençoar. Mas não pode, ué. Eu estou aqui agora. Aí Esaú fala algo que daquele dia em diante Jacó começa a ser conhecido. Vamos abrir aqui, rapidinho para a gente terminar. Gênesis 27, versículo 36. Esaú olha para o pai e diz assim, Esaú disse, seu nome, Jacó, realmente lhe cai bem, porque ele me suplantou, ou ele me enganou, 2 vezes, e ele tomou o meu direito da primogenitura, e aqui neste momento, tirou a minha bênção. Jacó, ele recebeu o título de enganador pelo seu próprio irmão. Foi o irmão dele que disse que ele era um enganador. Mas o nome dele não era esse. O nome dele era mão que agarra o calcanhar. Passa o tempo. Jacó teve que fugir do irmão. E ele vai para... Jacó então vai para a terra de Labão, que era o seu sogro. E lá ele é enganado pelo sogro. Ele é enganado nos negócios.
Mas a palavra de Deus diz que Deus nunca abandonou Jacó. Quando ele sai da terra de Labão, ele vai para um lugar chamado Monte... Deixa eu ver o nome aqui que eu não estou lembrando agora. Ai, Jesus. Deixa eu ver se eu lembro. Como é que é o nome do monte lá? Alguém sabe? Vale do Jaboque. Quando ele sai da terra de Labão, ele vai passar numa terra, de um vale chamado Jaboque. E naquele vale, ele tem um entendimento que Deus queria falar com ele. Ele manda a família embora e fica ele sozinho naquele lugar. Quando ele chega naquele lugar sozinho, vem um homem. E ele começa então a conversar com esse homem e começa numa luta, porque aquele homem queria ir embora. E ele faz o quê? Agarra no calcanhar daquele homem. De novo, ó. Voltou lá naquele ponto lá onde ele nasceu. Ele agarra no calcanhar do homem, que na verdade era um anjo e que na verdade era Deus. Deixa eu ir embora, o homem disse. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. E ele diz assim, não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Irmão, o cara estava lutando com Deus. Ele não tinha a mínima noção de quem era aquele homem ali lutando com ele. E ele pergunta toda hora para ele, quem é você? E o anjo não diz. Você acha realmente que Deus não teria força suficiente para jogar Jacó longe? Hã? Por que Deus se permitiu lutar com Jacó a noite inteira, a madrugada inteira? Porque ele viu voltar a Jacó aquele mesmo ímpeto de receber a primogenitura lá do início. Deus está olhando para você e muitas vezes, pelo passar dos tempos, passar dos anos, você perdeu aquele ímpeto de buscar a bênção a todo custo. Mas Deus é um Deus justo, Ele te dando uma oportunidade de novo, de você agarrar no calcanhar dele e dizer assim, eu não vou te largar enquanto você não me der a tua bênção. Não vou te largar enquanto você não der a bênção. Deus está falando com você nessa noite, o quanto você quer de Deus, realmente. O quanto você quer a bênção dele realmente. Você está disposto a receber uma marca de Deus na sua vida pela bênção que Ele tem para te dar? Ou você está só buscando a Deus por buscar? Vindo na igreja só porque é uma vida social com Deus? Deus não quer isso de nós. Deus quer que você seja uma pessoa que insista. Não perca a sua fé. Não deixe de acreditar, porque uma hora a tua bênção vai chegar. Diz a palavra que aquele homem, que na verdade era um anjo, e que na verdade era Deus, quando ele diz assim, quando Jacó disse, me dá a tua bênção, aquele anjo foi e tocou na junta aqui do quadril dele. E ele saiu marcado no encontro com Deus. Vou te dar uma notícia. Jamais, quando você encontra com Deus, nada acontece. Você vai sair marcado no encontro com Deus. Mas a vida de Jacó mudou, porque a palavra de Deus diz que naquele momento, Deus olha para ele e diz assim, você não vai se chamar mais Jacó. Eu não vou deixar mais as pessoas dizerem que você é um enganador. Porque você nunca foi um enganador. Para Deus, Jacó era aquele garotinho que estava na barriga da mãe, querendo nascer primeiro porque queria a presença de Deus. Para Deus, ele era aquele garoto ainda. Só que tudo foi pervertido por causa de uma atitude errada, sem pensar. Mas Deus deu uma oportunidade de mudar a identidade de Jacó. Aquele que realmente quer uma bênção de Deus, estiver preparado para ser tocado por Deus, vai chegar uma hora que ele vai mudar a sua identidade. Diz a palavra que agora, Deus falou assim, agora você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel,
porque você lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite, que mude a sua história, irmão. Deixe de ser aquele enganador e se torne aquele que está lutando com Deus. Deus quer transformar a sua história. Deus não quer mais você desse jeito. Lembra daquela coisa que Deus preparou tudo para que ele tivesse um relacionamento com a Trindade? Preparou um pai abençoado, preparou uma mãe abençoada e preparou um irmão também abençoado, porque se não tivesse tido aquele problema, ele seria um irmão. Para quê? Para que ele pudesse entender que o pai é a figura de Deus, a mãe é a figura do Espírito Santo e o irmão era a figura de Jesus. Aquilo tudo tinha se perdido. Mas para Deus não existe perca de memória. Deus não é homem para voltar atrás e mentir. E Deus não é criança para voltar atrás naquilo que Ele prometeu para você. Deus, quando promete alguma coisa, Ele vai cumprir. E Ele cumpriu naquele homem. Ele diz assim, agora você vai mudar sua identidade, porque agora você vai ter um pai verdadeiro. Você vai conhecer quem sou eu de verdade. E diz a palavra que a vida de Jacó foi totalmente diferente dali para frente, porque ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Hoje, talvez, aqui nesse lugar, Deus está te proporcionando de novo você ter um encontro. Talvez aqui hoje seja o Vale de Jaboque para você. Talvez seja o momento de decisão da sua vida, que vai ter uma mudança de vida. Mas você está disposto a ser tocado de verdade pelo Espírito Santo? Porque todo toque do Espírito Santo deixa uma marca. Mas a marca do Espírito Santo, ela muda a história da vida. Deus poderia ter vencido Jacó, mas ele se deixou vencer porque ele tinha um propósito. Deus tem um propósito com você. Existe um versículo que está lá em Romanos 8, 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito. Se você ama a Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele continua dizendo assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual a notícia que eu vou te dar hoje aqui? Que você pode ser sim um primogênito. Mas como, pastor? Eu não sou nem o primeiro filho. Como que eu sou o primogênito? Primogênito é o primeiro filho, não é isso? Qual é o primeiro filho de Deus? Jesus. O que Deus está dizendo aqui? Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Se Jesus é o primogênito e eu sou a imagem de Jesus aqui na terra, eu também sou primogênito de Deus. Eu tenho direito à minha herança. Eu tenho direito a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, lembra de mim, porque eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você é essa pessoa, você está entendendo? Você é essa pessoa que Deus quer te abençoar. Não deixe ninguém dizer que você não é. Porque a promessa de Deus, Ele diz que Ele não é homem para mentir, e não é criança para voltar atrás naquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, vamos adorar o Senhor. Minha esposa vai fazer uma oração aqui. Não sei se o pastor vai fazer o desdobramento na próxima semana, mas Jacó, agora Israel,
precisou voltar. Precisou ter um encontro com o irmão. Precisou pedir perdão. Foi uma nova vida, porque ele tomou a decisão de fazer a coisa certa. Amém? Que o Senhor possa nos orientar nesse sentido de fazermos a partir de hoje aquilo que é certo. Lembra no início o que ele disse? Né? Escolha a mim. E o meu coração disse, eu escolho ao Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, nós nos colocamos, Deus, na Tua presença, agradecidos pelo que o Senhor já tem feito, Pai. Agradecidos pelo entendimento que o Senhor tem nos levado a alcançar. Obrigada, Senhor. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que essa palavra, Senhor, não volte vazia. Nós sabemos que não voltará, porque a Tua palavra nos garante que aquilo que sai, Senhor, da Tua boca não volta vazio. Que possa, Senhor, penetrar lá dentro de cada um de nós, Senhor, e nos transformar, Pai. Oh, Deus, que possa ser um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, Deus. Que possamos, a partir desse encontro contigo, Pai amado, decidir a ser abençoados por Ti. Que possamos, Senhor, mudar agora a rota, mudar agora o rumo, Senhor, e seguirmos, Pai, conforme aquilo que Tu tens para nós. Tu tens projeto para nós, Senhor, e nós te pedimos nessa hora, Deus, que Tu venha completar, Pai, a obra que o Senhor já tem iniciado, Deus, em nome de Jesus. Que a Tua igreja, que os Teus filhos possam realmente, Senhor, não serem mais enganados por si mesmos, não serem mais enganados pelo inimigo, mas possam agora ouvir a Tua voz, Senhor, e Te seguir, Pai, para entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um. Amém. Nós Te louvamos, Senhor, Te adoramos, Te bendizemos. Nós cremos, Senhor, na Tua verdade, Pai, e naquilo, Senhor, que Tu já estás fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção ali, nós estamos colocando ali os horários de culto, né? Domingos às 10 da manhã, nossa escola bíblica dominical, às 19 horas é o culto de celebração. E nós temos culto na terça-feira também, culto de oração. Se você sentir o desejo de estar conosco, vai ser uma alegria para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria agradecer de novo a Dona Maria da Glória, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E Dona Arlete, seja muito bem-vinda também, junto com a Rosângela. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.